Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Money Makers. Hoje, dia 20 de 9 de 2020, né? É um domingo aí. Vamos fazer nosso estudo semanal e lembrando a vocês, né? O estudo semanal é aquele estudo que eu faço com caráter educacional, né? Eu não dou nenhuma recomendação de compra nem de venda. Eu simplesmente faço os estudos aqui para fazer, ensinar vocês a estudarem, né, a partir dos gráficos. Então, esse vídeo tem caráter puramente educacional. Beleza? Galera, eu peço para vocês que estão assistindo, já deixem o seu like, se inscrevam no canal quem não for inscrito e bora aí para mais um vídeo. Bom, galera, começando com o Ibovespa, gráfico semanal, mercado ainda meio lateral, né? Uma correção bem leve, o Ibovespa bem levezinho, rumo à média de 20 períodos, né? Que está ascendente, aqui essa média em azul, perdão, segue ascendente, deve vir batendo preço para tentar jogar o preço para cima de novo. Ok? Por enquanto, galera, mercado parado, mercado bem lento, não temos muito o que fazer aqui do Ibovespa, né? Simplesmente acompanhar esse gráfico semanal para ver como é que vai ser o choque do preço com a média móvel de 20 períodos, certo? Legal, então a gente tem que olhar mais para o gráfico diário, né? O que temos aqui no gráfico diário, galera? Ele testou novamente a média de 200 períodos, tá? Na sexta-feira, vocês veem que na sexta-feira o volume foi bem grande, tá? Um candle forte, vendedor, um volume bem grande, segurou nessa média de 200. E aí, galera, a gente começa a ficar, a gente mantém nossa preocupação, né, por assim dizer. Por quê? Semana passada a gente tinha fechado o preço aqui, né? A gente tinha fechado nesse candlezinho pequeno aqui no dia 11. Beleza. E aí essa semana a gente teve dia 14, 15, 16, 17, tudo o mercado aqui em cima parado, até que no dia 18 voltou e fechou lá praticamente no mesmo lugar onde fechou a semana passada. Então, assim, a gente mantém nossa visão de que estamos em um momento delicado. Tá? A Ibovespa está num momento delicado. Por quê? Porque se perder essa média de 200 períodos, ele pode vir buscar alvos desse pivô de baixa. Tá? Ele pode buscar aqui alvos desse pivôzinho de baixa que ele fez, que estão em 94.130, 91.420 e 87 mil pontos, certo? Então temos que tomar cuidado. Vamos acompanhar o Ibov. É muito importante que essa média de 200 períodos segure e que o preço ganhe a média de 20 para cima para ele voltar a andar. Uma coisa que indica que o preço deve romper para baixo é o OBV que segue descendente, né, perdendo os fundos todos. Então, a gente já tem aqui, ó, no OBV a gente consegue fazer uma linha de tendência de baixa, ó, que teve uma, duas, três, quatro toques aqui nessa linha de tendência de baixa. Então, o OBV, né, o On Balance Volume, segue aí descendente, jogando preço, jogando aí, mostrando que tem muito mais vendedor do que comprador na parada. Beleza? E o IFR segue lateral, tá? Assim como o preço, que ainda está dentro dessa consolidação, né? O IFR segue lateral, não conseguiu perder o fundo ainda, não mudou nada da semana passada. Beleza? Legal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é as bandas de Bollinger, né? Eu já comentei com vocês no último estudo semanal que se o mercado perder essa média de 200, bem provavelmente as bandas de Bollinger vão abrir, né? E aí quando as bandas de Bollinger abrem, que a de cima aponta para cima, de baixo aponta para baixo, a gente tem esses movimentos explosivos, igual a gente teve aqui mais cedo, igual a gente teve no meio da crise, né? Então, esses movimentos de squeeze, né, de abertura de bandas de Bollinger, eles são importantes e a gente pode ver um aqui, caso o mercado perca aquela média de 200 períodos ali. Beleza? Show de bola. Então vamos para o setor financeiro, que esse aqui está um pouco mais azedo, né? Eu já tinha falado para vocês que tinha perdido a LTA. O mercado confirmou essa perda essa semana, perdendo a mínima da semana passada, e abre espaço aí para vir buscar a média de 200 períodos, certo? Então, 9.430, mais ou menos, está a média de 200 períodos do gráfico semanal. O mercado deve ir lá. E no diário, galera, a gente tem que chamar atenção para alguns fatores. A gente tem um pivô armado e rompido, né? Então, um pivô ativado.
A semana passada ele ainda estava segurando na LTA, né? A gente ainda falou, ó, dá para segurar. Essa semana ele brincou um pouquinho nela, voltou para fazer um pullback na cabeça do pivô, certo? E agora, porrada de novo para baixo. Deve vir buscar os 9.835, né? São os alvos, 9.835, 8.500 e 7.650. Beleza? Situação muito delicada para o setor financeiro, tá? Muito delicada para o setor financeiro. Se o setor financeiro vier para buscar esses alvos aqui, a gente pode ter o Ibov complicando bastante, tá? Semana passada eu tinha alertado vocês para o OBV, né? A divergência de OBV que a gente tinha. Essa divergência não existe mais, tá? O preço continuou caindo, o OBV caiu forte, né? Perdeu essa divergência, então por enquanto o OBV acompanha o preço. Nada a se falar aqui no setor financeiro. Não tem fundo, tá, galera? A expectativa realmente é que é de uma queda um pouquinho mais expressiva aí para o setor, talvez em buscar esse primeiro alvo de FIBA aqui que coincide com essa antiga região de resistência aqui, tá bom? Então, por enquanto, é isso aí. Setor de materiais básicos, galera, segue forte, né? Teve seu maior fechamento da história no gráfico semanal. O mercado rompeu, conseguiu ganhar força, teve fechamento forte, um que andou com bastante volume, um que andou robusto, né? Teve uma sombra mais forte ali no topo, né? Mas por enquanto segue o baile, galera. A expectativa é de continuidade da alta aí do gráfico semanal. Só que estamos bem esticados, tá, galera? Igual 15%, quase 14,5%, 15% de distância da média de 20 períodos. É muita coisa, tá, galera? Então, o setor de materiais básicos, na minha opinião, está bem esticadinho. E aí, vamos olhar o gráfico diário, né? O diário, galera, ele não conseguiu, ele rompeu essa bandeira, lembra que a gente desenhou juntos essa bandeirinha aqui? Então, ele veio, rompeu, só que a expectativa quando você tem um rompimento de bandeira é continuidade do movimento, né? E aí ele falhou em romper, se eu colocar a linha aqui, ó, vocês vão ver. Ele falhou em romper o topo. Ele não fechou nenhum dia acima da máxima aqui. Então, quer dizer, por enquanto, falhou em romper o topo. Se o mercado fizer outro topo na mesma altura aqui, começar a corrigir, ele pode vir perder esse fundo e ativar um topo duplo, tá? Por enquanto é especulação, galera. Por enquanto é só pode acontecer, a gente não sabe. O fato é está esticado o setor. E aí, quando a gente olha para o OBV, você vê que o OBV acompanhou o preço, né? Então, o preço fez topo da mesma altura, o OBV topo da mesma altura. Beleza? A única coisa que tem aqui é que estamos em um momento de divergência, né? Eu já tinha comentado com vocês, por quê? Esse topo no OBV, né? Essa região de topos aqui no OBV é daqui de baixo. E o OBV está na mesma região, mesmo estando aqui em cima, tá? Então, a gente começa a ver aí uma dificuldade no preço no OBV em ganhar força, beleza? O IFR tem bastante divergência, tá? Uma divergência bem gritante, né? Você tem aí os topos da mesma altura aqui no preço, perdão, aqui ó, topo e topo da mesma altura, enquanto o IFR fazendo esses topinhos descendentes aí. Beleza? Então, divergência de baixa, vamos ver. É importante que o preço rompa o topo, né? Que consiga renovar as máximas, porque se falhar em renovar a máxima ali, a gente pode vir a ter um topo duplo nessa região. Ok? Índice de consumo. Opa, não preciso mudar, né? Índice de consumo segue lateral no gráfico semanal, né? Atingiu o alvo de 100% do pivô, sim, 5.000 pontos, tá? E tá lateral aí já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas seguidas que ele tá nessa faixa de preço brigando. Enquanto isso, a média de 20 vem ascendente, provavelmente para bater no preço, fazer ele romper para cima, ativando um power breakout. Quando a gente olha o gráfico diário, você vê que essa lateralização é bem expressiva, né? Uma lateralização bem definida, que a gente tem 2 toques na resistência, então a gente tem 2 toques na resistência, e no suporte também
vários toques, né? O preço trabalha acima da média de 200 períodos, que nesse momento está bem flat, né? Bem lateral, e a média de 20 períodos também muito flat, muito lateral, trançando o preço aí a todo momento. O OBV, galera, segue levemente ascendente, está muito levemente ascendente, enquanto o preço faz fundos da mesma altura, então bem positivo isso. E o IFR segue de lado aí, acompanhando essa lateralização complicada do preço. Beleza, então vamos lá, dar uma olhada no setor de energia elétrica. Galera, o setor teve uma semana muito pouco expressiva, tá? Um candle bem pequeno, perto dos demais. Então, semana que o preço não teve muita volatilidade, porém ele segue aqui próximo a essa média de 20 períodos e começa a sentir dificuldade em cair, né? Ó, o preço caía forte, caía forte, agora já caiu mais devagar, né? E você vê pelo aumento do volume, né? Em comparação à semana retrasada, que o volume aumentou. Pô, isso é volume de venda, Luiz? Não existe volume de compra nem volume de venda. Por quê? Para alguém comprar 1.000 ações, a outra pessoa vendeu 1.000 ações. Então, o volume é volume, galera. Não existe se é um volume de compra ou um volume de venda. Tá? Então, o aumento de volume indica tem mais trocação de lote. A galera tá trocando bastante os papéis aqui do setor elétrico. Ok? E aí, quando eu olho para o gráfico diário, a gente tem um pivô de baixa armado, né, que ainda não foi confirmado. Qual que é a diferença, né, galera? O pivô, armar o pivô e confirmar o pivô. Pivô armado é você ter a estrutura pronta, que é isso aqui, topo, fundo, topo mais baixo. Isso aqui é um pivô de baixa, ele está armado. Onde que vai ser ativado? Se for rompido esse fundo. Então, a gente precisa do rompimento desse fundo para ativar. Então, existe um pivô de baixa armado, porém ainda não foi ativado. Tá? O preço segurou na média de 200 períodos e está brigando aqui. Tá? Brigando aqui. Uma coisa que eu acho, que me chama atenção, que eu acho que o preço não deve perder esse fundo, não deve ativar esse pivô, né, galera? Se ativar aí, a gente tem alvos para projetar aí para baixo, mas ao meu ver, não iremos ativar esse pivô. Por quê? Porque o ABV está muito forte, tá, galera? O ABV está lá nos topos, enquanto o preço está aqui embaixo, o ABV está lá nas máximas, tá? Fazendo fundos ascendentes a todo momento. Então, para mim, o índice de energia elétrica aqui ele está bem forte, tem bastante compra. Óbvio, se perder fundo ali, galera, a gente começa a projetar o FIBO para baixo, né? A gente vai projetar aqui esses alvos de FIBO. Mas por enquanto, segue o baile com esses OBVs aí. Eu não quero ficar olhando o mercado para baixo, porque eu acho difícil ele cair. Mesmo se cair com o OBV sim, eu não consigo vender, né? Beleza. IFR também com uma leve divergência, só que no IFR bem mais devagarzinho, né? Bem mais leve a divergência. Show de bola. Bom, vamos olhar o índice imobiliário, tá? Índice imobiliário semanal, ele continua aqui brigando na média de 20, né? Já é a terceira semana que briga. Essa semana ele está ameaçando perder, pode vir buscar a média de 200, ok? Se perder essa média de 20, ele vai vir para buscar a média de 200, certo? E só, galera, nada para falar demais aqui no gráfico semanal. Olhando o diário, a gente segue nesse canalzinho de baixo, ok? 1, 2, 3 toques na LTB, confirmadíssima a LTB, e 1, 2, 3 toques na linha de retorno. Tá um belo canalzinho de baixo aí. Bom, galera, a gente tem pivô, tá? A gente tem pivô para projetar. Lembrando que o setor imobiliário, depois de toda a queda do coronavírus, ele recuperou 50% e entrou nesse canal de baixa, ok? Então, a gente tem um pivô de baixa para projetar aí, galera. Bom, qual que é o pivô? A gente tem o topo, o fundo, o topo mais baixo, podemos projetar para baixo. E aí eu quero mostrar algo legal aqui para vocês, né? Vamos fazer essa projeção, colocar os destaques, e aí a gente já faz um comentário aí legal, né? Deixa eu só excluir aqui as retrações e colocar em destaque
os alvos, né? Já que é um pivô de baixa, eu vou colocar eles em vermelho os alvos ali, só para a gente ter o destaque aqui, ó. Legal. Então, novamente, galera, pegar aqui o pivô, eu estou projetando esse pivô de baixo, ok? Temos alvo aqui 913 pontos, 860 e 780. É para lá que o preço deve tentar ir, certo? Agora, onde que está o primeiro alvo, né? O que é interessante a gente ver do primeiro alvo aí? Ele está exatamente nesses fundos aqui, ó. Tá? Exatamente nesses fundos aqui, nessa regiãozinha de fundos aqui. Beleza? 900, 950, perdão, 915, tá ali. Beleza? E o segundo alvo, né? O alvo de 100%, ele tá nessa antiga zona de resistência aqui, né? Essa zona de resistência que agora vira suporte. Que, na verdade, galera, tudo isso aqui é uma baita de uma zona. Deixa eu tirar o imã. É uma baita de uma zona de pressão, tá? Então, o setor imobiliário, ele começa a entrar aqui, ó, numa região, ele tende a vir aqui para uma região que vai servir como bastante suporte, tá? Por que que eu acho que vai servir como bastante suporte? Ele primeiro, foi resistência, né? Deixa eu colocar em verde isso aqui, já que vai ser suporte, né? Ó, ele foi resistência algumas vezes. Então, foi resistência aqui, ó. Foi resistência aqui, aqui, aqui. E depois virou suporte uma e duas vezes, né? Aqui ele nem chegou a voltar, já sentiu compra antes. Então, ali, galera, é uma zona de pressão importante. O preço deve brigar por ali, tá? Deve ter alguma briga aí mais interessante para a gente observar, ok? Quando a gente olha o OBV tá nojento, né? O OBV do índice imobiliário bem feio, caindo muito forte, renovando mínimas, voltando aqui para as mínimas aqui de junho, tá? O OBV, assim como o preço deve ir, tá, galera? Então, o OBV já antecipa que o preço deve vir testar essas regiões aqui dos 900, 870, ok? O IFR lateral, tá? O IFR não conseguiu perder fundo ainda. O IFR tem uma leve divergência aqui, né? O preço já renovou fundo. Então, o preço daqui para cá ele caiu, certo? Enquanto isso, o IFR tá lateral, tá? O IFR não conseguiu perder o fundo. Beleza? Legal, então, setor imobiliário é esse. Nossa, galera, eu tô bem cansado hoje, tá? Então, por isso que talvez não esteja tão legal o estudo semanal. Mas lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal, dar essa força e vamos que vamos. Bom, galera, small caps, né? Índice de small caps segue muito lateral, né? Segue totalmente lateral aí o preço, andando completamente de lado, só que com a média de 20 ascendente, tá? E aí a tendência é a média de 20 bater no preço e jogar o preço para cima, é o famoso Power Breakout, né? Qual que é a expectativa aí se isso aqui for um Power Breakout? A gente tem esse retângulo, o preço, a média bate no preço e o preço faz um rompimento aí para a retomada da alta, ok? Para ir embora lá para os topos históricos. É essa a minha expectativa, mas por enquanto não tem nada a se fazer no setor, tá? Segue lateral, segue acima da média de 200 períodos. O OBV segue levemente ascendente, tá? Mas bem lateral também, assim como o preço. E o IFR totalmente lateral, assim como o preço. Outra coisa que é interessante, galera, é que a gente tem a expectativa de uma LTA aqui, né? A gente tem a expectativa de um canalzão. Por que tem a expectativa desse canal, né? Ó, o que aconteceu? A gente tem esse fundo. Então, essa LTA aqui, ó, ela foi traçada. Só que uma LTA só é confirmada após o terceiro toque, tá? Então, ela tocou uma, tocou duas. Legal, 2 toques, precisamos do terceiro para confirmar. O que me chama a atenção que fala assim, olha, eu acho que vai rolar essa LTA vai ser confirmada, porque a gente traça a linha de retorno e vê que tem um bom canal, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3 toques na linha de retorno, tá? E também a linha central mostra que ela vem funcionando bastante.
ela servindo como resistência por aqui, servindo como suporte aqui, suporte de novo, suporte e resistência, tá? Então, ela vem servindo como resistência, suporte, resistência, suporte e agora resistência, tá? Então, a linha de retorno, ela me dá segurança para esse canal de alta e a linha central também. Então, na minha opinião, pressionando de lado para bater na LTA, muito bom. E aí, galera, novamente, você tem uma média móvel de 20 períodos no gráfico semanal, puxando para cima, que deve bater no preço e empurrar ele para cima. E você tem uma LTA vista no semanal e no diário, que também deve fazer o mesmo. Então, a gente tem grandes possibilidades aí para o setor de small caps. Ok? Show de bola. Como eu disse, o ABV está bem, então levemente ascendente, um pouco lateral, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que não teve uma desova, tá, galera? A galera não está vendendo, empurrando o preço com força, tá? Não estão se desfazendo suas posições no setor de small caps. Legal? Muito bom, então. Vamos aí para as ações. Falar aí das 4 principais. Vamos começar com o Bradesco. Os bancos preocupam, né, galera? Como eu mostrei para vocês o índice financeiro. Por que os bancos preocupam? Vamos lá, Bradesco perdeu a retração de 50% e o último fundo. Então aqui, ó, galera, o que a gente tinha para segurar o Bradesco? Os 20 e 20, que era a retração de 50%. Perdeu. Então, galera, renovou o fundo. Qual que é a próxima parada para o Bradesco? 19,24, que é a retração de 61,8. Porém, galera, foi confirmado um pivô de baixa, né? Então, o preço fez um topo, um fundo. Topo mais baixo, exatamente nos 50% dessa queda, tá? E perdeu o fundo. Então, agora a expectativa de vir para os alvos, galera. 17,80 e 16,26, que são as mínimas do meio da crise. Então, galera, prestem atenção com o Bradesco, porque se ele perdeu os 19,24, é 17,80, tá? Óbvio que vão segurar, vão tentar segurar. A briga não vai ser fácil de empurrar o Bradesco aí 11% para baixo, mesmo porque o Bradesco está caindo muito já no ano, tá? Mas se perder esse 19,24, 19,25, deve vir buscar mais para baixo. Estamos aí falando de Bradesco cair mais 4%, é a próxima retração, o que deve acontecer, tá? A única coisa positiva aqui do setor bancário como um todo, né, inclusive do Bradesco, é a divergência. O OBV ainda tem uma divergência forte, tá? O OBV ainda mostra essa divergência, estamos com uma divergência de alta, então o preço fazendo fundos descendentes, quanto o OBV faz fundos ascendentes, certo? Isso é uma divergência clara de alta, mostrando que tem mais gente comprando, mais gente acumulando do que distribuindo o papel. Da mesma forma, o IFR está levemente ascendente, também bem pouco, mas levemente ascendente. Agora, quando a gente pega Itaú, né? O YouTube 4, a gente tem a mesmíssima coisa, né? Deixa eu colocar aqui, ó, o gráfico limpo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o Itaú, porque ele perdeu a última retração, a última fronteira, né? Então você tinha aqui essa pernada toda de alta, as retrações, tá? E aí a retração de 61,8 em 23,77 era a retração, era a última retração, né? O 61,8. E aí o mercado perdeu, tá, galera? Então o que a gente pode fazer com essas retrações de Itaú? Apagar, né? Elas não servem mais para nada. A gente até pode pegar, deixa eu, em vez de fazer outro filme, deixa eu voltar aquele, e aí pegar o da mínima mesmo do Itaú aqui. Tá, deixa eu ver se a mínima for os R$20. 20 reais. Ó, galera, mesmo assim perdeu. Tá vendo a retração? Perdeu tudo. Então, vou pagar esse FIBO. Tá? E aí, turma, presta atenção aqui, ó. O que sobrou pro Itaú? Um pivôzão de baixo, tá? Então, o Itaú fez um topo, um fundo, topo mais baixo, exatamente no nível de 38,2 e rompeu. Alvo pro Itaú, R$20,43. Tá, galera? Feio a coisa. Se o Bradesco e o Itaú forem para buscar esses alvos de Fibonacci, ferrou.
tá, galera? Ibov volta ali, pode pôr Ibov em região de 95, 92 mil pontos, só desses bancos voltarem assim, ok? Eu acho que vai acontecer? Não. A minha opinião, vocês sabem, né? Que é Ibov fechar ano ali entre 110, entre 115 e 120 mil pontos, ok? Mas o gráfico me indica aqui, pelo menos agora, que os bancos estão bem azedos. O que me chama atenção positivamente? O ABV, né, galera? Cara, o Itaú desovou. O Itaú desse topinho para cá caiu 10% quase. O ABV não caiu nada, galera. O ABV continua lá em cima, ou seja, é uma queda totalmente no vazio, totalmente sem volume, tá? Com bastante divergência. Eu vejo que tem grandes posições sendo montadas, né? Muita gente aproveitando essa queda, muito investidor grande aproveitando essa queda do Itaú dos bancos em geral, né, para acumular. Então o pessoal está acumulando forte bancos aí. Isso é visto pelo OBV. Ok? Galera, Petrobras. Petrobras segue dentro de lateralização, né? Deixa eu colocar o gráfico limpo. Segue dentro dessa lateralização. O mercado perdeu esse fundo, né? Precisa confirmar. O ideal é que ele perca os 21 e 25, tá? Para confirmar. Mas, galera, abriu espaço para buscar alvo, né? Qual que é o alvo aí principal? Né? Os alvos, né? A gente tem esse pivô de baixo, alvo 20,66, 19,90. E temos até aqui um mais para baixo, ó, 18,67. Eu acho que esses 20,66 ou 19,90 ali seria suficientemente bom ali a Petro corrigir. É até bom dar aquele passo para trás antes de dar mais um passo para frente, certo? O OBV indica queda, então o OBV já perdeu esse fundo, né? Eu já tinha falado isso aí para vocês na semana passada. Então, enquanto o preço ainda não perdeu esse fundo aqui, o OBV já perdeu, já fez até pullback e continua caindo, certo? Então, minha expectativa é que o preço venha para os 20,66, 19,90, 18,70. Beleza? O IFR segue lateral, tá? Segue aqui bem lateral, não tem muito o que dizer. 42, tá? Próximo de 50, então quer dizer, mostra o lenga-lenga do papel, né? Petrobras muito lenta mesmo. E onde que eu volto a ficar otimista com o Petro? Se ela romper a média de 200. Se ela conseguir firmar para cima da média de 200, eu fico feliz com Petrobras. Ok? Lembrando, tem gente que pergunta, às vezes, toda a média do meu gráfico, galera, é simples, tá? É aritmética. Então, média móvel aritmética ou simples, né? Tanto faz. Bom, galera, tanto faz do jeito que você quiser chamar, a mesma coisa. Bom, Vale, galera, Vale segue lateral também, média de 20 períodos flat, o mercado rompe ela para baixo, rompe ela para cima e etc. OBV na máxima, tá? OBV lá em cima, então o preço segue lateral, tá? O preço segue lateral. OBV rompendo topos. Vamos lá, deixa eu mostrar por que a Vale me chama atenção de faz muito tempo. Enquanto o preço não consegue romper esses topos aqui, ó, esse topinho aqui, o OBV já está lá para cima, tá, galera? Então, quer dizer, para mim, tá, estamos em um processo de acumulação e aí é só esperar o rompimento, tá, galera? O rompimento da região de R$ 63, mais ou menos. Rompendo por ali, eu acredito que Vale deve buscar os 66, certo? Estamos falando de Vale ali subir para o último alvo aqui no 66,42, certo? Mas por enquanto o papel segue lateral, o BNDES tem que vender algumas ações dele ali e aí o preço, o mercado fica segurando, né? O mercado está esperando a porrada do BNDES. Ok? Vamos para o DI, para o dólar, para finalizar nosso estudo semanal, né? Chegando aí na reta final. Temos o DI é o seguinte, galera, eu vou ser breve no DI, vocês sabem que a gente tem alvos lá para baixo, mas enfim, o DI perdeu essa bandeirinha, tá? De baixa, só que ele segurou, ó, a gente tinha esse movimento, e aí ele segurou no 50%, tá exatamente no nível de 50%. Então agora, galera, é o seguinte, temos algumas possibilidades para o DI.
Se ele for continuar a tendência de baixa, ele vai fazer isso aqui, ele vai retestar, né, fazer um pullback na LTA rompida para voltar a cair, ou se ele estiver fazendo um movimento de reversão de curtíssimo prazo, a gente vai ver ele rompendo esse topo aqui, ó, os 2,03. Se esse topo for rompido, abre espaço para vir buscar os 2,14 e 2,21, beleza? Então, o DI agora, o importante é ficar de olho com esse topo aqui. 2,03. Marquem aí, anotem. Se romper, podemos ter mais correria, tá? Dando uma olhadinha nas médias, média de 20 aqui no diário já é ascendente. E quando a gente olha o gráfico semanal, a média de 20 períodos está chegando no preço. Pode vir para derrubar ele, tá, galera? Foi assim aqui, ó, todo o processo de baixa, galera, ó. Preço corrigia, batia na média, caía. Vinha, batia na média, caía. Opa. Subia, batia na média e caía, certo? Então, para mim, a expectativa é que o preço bata na média e caia. Mas, óbvio, galera, se romper esse 2,03, podemos ter correria aí por conta do pivôzinho de alta do gráfico diário. Bom, e o dólar, né, galera? O dólar estressou na sexta, só que eu quero chamar a atenção de vocês para as médias de 20 períodos. Gráfico semanal, galera, o dólar voltou na média de 20 períodos, tá? Ele ganhou força e tá testando a média de 20 períodos, fechou praticamente nela. E o gráfico diário, a mesma coisa. Bom, vamos fazer o estudo do dólar, galera. O dólar teve ele teve toda essa queda, tá? Fez um movimento corretivo, tinha SLTA, foi rompida, e aí? Segurou exatamente na retração de 50%. E eu avisei a semana inteira para vocês que o dólar era difícil de perder essa região de 50% e que ele merecia um pullback até a média. Fez. Agora, a gente vai ter uma continuidade da queda? Ainda não dá para saber, tá? Se o dólar perder força agora essa semana, é para vir buscar os 5,149, que é a retração de 61,8. Outra coisa que a gente pode brincar aqui é com as retrações desse movimento aqui de baixa, né? Pega do último fundo com o último topo aqui e pronto, ó, galera. Você vê que ele segurou exatamente no 38,2. Então, deixa eu excluir os níveis de projeção e vou colocar em vermelho, tá? Então, tá ali, galera, ó. Segurou exatamente 38,2. Ele pode subir mais um pouco até aqui, ó, 5,444, tá? 5,44 e depois 5,48, né? 5,49, 5,50 são os pontos aí se o dólar ele vier estressar mais um pouquinho. Eu não vejo o dólar muito para cima, tá, galera? A gente rompeu, lembrando, né? A gente rompeu um padrão de cunha ascendente aqui, que é um padrão baixista. Então, o mercado fez esse movimento, fez a cunha, a expectativa é que ele caia, porém, ele pode fazer um pullback na cunha antes de voltar a cair, certo? Então, por enquanto, para mim, o dólar só está fazendo um movimento de repique. Eu sou vendedor de dólar, eu acredito em dólar mais para baixo aí até o final do ano. Beleza? Bom, galera, pronto. Esse foi o estudo semanal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like. Também aí na descrição, se você quiser operar comigo todos os dias, só entrar aí na sala Money Makers, o link está na descrição. E também tem na descrição o link do meu Instagram e do meu Twitter. Me siga também nessas redes sociais. Beleza? No mais é isso. Uma boa semana a todos. Vejo vocês amanhã para mais um Morning Call. Tamo junto, um abraço e valeu!